e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos, dos versículos 23 até o versículo 27. E diz o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Senhor, ela nos norteia nesta vida, ela realmente faz toda a diferença. Tua palavra nos enche de fé, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos ensina, a tua palavra, Senhor, realmente faz diferença nas nossas vidas. Por isso, nós queremos lhe pedir, ó Pai, por misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Para isso, Senhor, eu lhe peço entendimento da tua palavra neste momento, a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa transmitir o teu recado. Lhe peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite, teus servos estão aqui, Senhor, querendo ouvir a tua voz, sair deste lugar abençoados, revigorados. Senhor, que o Senhor possa fazer isso em nome de Jesus Cristo nos corações. Repreendo deste ambiente todo espírito maligno que possa interferir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é abençoar-nos. Te peço que, Senhor, o Senhor esteja agindo nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. O texto que acabamos de ler fala de um dos milagres de Jesus, que acontece no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia, existiam muitas cidades, e uma dessas cidades era Cafarnaum, onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres, ali na Galileia. E no Mar da Galileia nós vemos algumas ações de Jesus. Com certeza você se lembra muito bem do texto da palavra de Deus que fala Jesus andando sobre as águas, onde Pedro sai do barco, anda sobre as águas também, e de repente ele começa a afundar, e Jesus Cristo estende sua mão, levanta Pedro. Então nós vemos esse texto falando ali do Mar da Galileia, mostrando o Mar da Galileia, e temos esse texto também, que mostra um momento onde está havendo uma tempestade, que era muito comum ali no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, que tem 11 quilômetros por 22, então um grande lago que tem uma profundidade aproximada de 15 metros de profundidade, e que tinha muitos peixes, onde os discípulos de Jesus, vários deles que eram pescadores, como Pedro, tinham aquele grande lago chamado Mar da Galileia, como ponto de trabalho. E nós vemos, e era muito comum, como ainda continua sendo comum, as tempestades acontecerem naquele grande lago, em função dele ficar abaixo do nível do mar, e as temperaturas altas, colidirem com as temperaturas frias, e de repente vinham, num piscar de olhos, vinham tempestades que assustavam muito aqueles pescadores. E aqui nós acabamos de ler um momento desses, onde Jesus entra no barco, o texto é muito claro, ele entra no barco, os discípulos o seguem,
e entram naquele barco, e quando eles começam a travessia, de repente começa ondas altas, trazendo grande medo, grande aflição para os discípulos. E uma coisa interessante, que Jesus Cristo estava, quando começou essas tempestades, estava dormindo, quando os discípulos acordam para que ele os salvasse. E ele faz esse milagre extraordinário de falar: olha, ventos, vocês vão se acalmar, mar, você vai se acalmar, e de repente tudo se acalma, e aquilo traz uma coisa extraordinária no coração dos discípulos. Eles ficaram abismados com aquilo que Jesus Cristo fez. Mas esse texto não foi escrito apenas para falar mais um milagre de Jesus. É claro que foi escrito para falar dos milagres que Jesus fez e faz nas nossas vidas, mas muito mais, Jesus Cristo deixou aqui ensinamentos que são preciosos para a nossa vida, no nosso cotidiano, e que nós precisamos entender, que são muito claros. E eu queria falar nessa noite exatamente disso, daquilo que Jesus Cristo muitas vezes estava ensinando para os seus discípulos, e esses ensinamentos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eles chegaram até nós. Isso estimula a nossa fé, e eu espero que você possa sair desse lugar cheio de fé, crendo que Deus pode realmente fazer coisas maravilhosas na sua vida. E o primeiro ensinamento que Jesus Cristo deixa claro aqui, que mesmo que Ele esteja no nosso barco, as tempestades virão. Mesmo que Ele esteja no nosso barco, as tempestades virão. Jesus Cristo estava aqui. Tem gente que acha que vai converter e os seus problemas acabaram. Não acabaram. Você vai continuar tendo tempestades na sua vida. Muitas vezes as enfermidades virão, muitas vezes os problemas financeiros virão, muitas vezes os problemas na família virão, no casamento, com os filhos virão, muitas vezes os problemas, e eles, assim como aconteceu aqui no mar, acontecia no mar da Galileia, eles vêm de repente, quando você menos espera, os problemas vêm. Então, Jesus Cristo, Ele nunca deixou isso escondido para nós. Nós temos que ter a convicção no nosso coração, que as tempestades vêm. Tem gente que fala: mas Jesus, cadê Jesus nessa situação? Ele está ali no nosso barco. Se você está seguindo Jesus, quando Ele entra no barco, você pode ter certeza que Ele está ali, mas as tempestades vêm. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter como uma coisa clara na nossa mente, e Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas Ele completa: tende bom ânimo, ou seja, não fica desanimado, não desiste de forma nenhuma. É isso que Jesus Cristo estava querendo dizer. Você vai ter aflição? Vai ter, mas não fica desanimado quando a aflição vier. Vem a tempestade, mas anima, creia que Jesus Cristo no barco faz toda a diferença. Você pode ter certeza disso. Mas as tempestades vêm. Então você fique com isso muito claro. Mesmo que você fale assim: não, puxa vida, mas eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, Ele está no barco da minha vida, mas elas vêm. Então não fique desesperado e nem desanimado, e nunca desista, porque Jesus Cristo falou que teríamos as aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Segunda lição que Jesus Cristo, Ele deixa aqui de forma muito clara, que nada tira o sono de quem sabe que Deus está no controle das coisas. Por que Jesus Cristo estava dormindo? Porque Ele sabia que o Pai está no controle de todas as coisas. Aqui no versículo 24 diz o seguinte: e eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Ele dormia, tranquilo,
estava em paz. Então, aquele que confia em Deus, sabe que Deus está no controle de todas as coisas, ele não perde a sua noite de sono. Ele não perde a noite de sono. Se você está perdendo noites de sono, é porque você não está crendo totalmente que Deus está no controle. Porque você tem problema, eu também tenho problemas. Não tenha dúvida disso, os problemas vêm. Só que a diferença é de quem crê que Deus está no controle e de quem não crê que Deus está no controle. A palavra de Deus nos diz que, de forma muito clara, que Deus é Ele que nos dá o sono da tranquilidade. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Ele me faz dormir em segurança. Quem que me faz dormir em segurança, mesmo no meio das tempestades? É Deus. Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos que, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, ele sabia que o Pai tinha o controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós, como cristãos, nós temos que ter no coração. E não jamais falar, nossa, eu tive uma insônia, estou tão problema, não consigo dormir, tem uma semana. Você não está crendo que Deus está no controle. Porque se você crê realmente que Deus está no controle, você vai deitar em segurança, em paz, porque Deus vai agir a seu favor. E nós vemos exemplos disso na palavra de Deus. Nós tivemos falando sobre Paulo e o naufrágio que ele sofreu na semana passada, e Paulo, enquanto no naufrágio estava todo mundo sem comer, sem dormir, as pessoas desesperadas, aflitas, pensando que já tinham perdido a sua vida, o que tinha acontecido com Paulo? Paulo estava tranquilo, Paulo estava em paz. No versículo 23 de Atos 27, diz assim: porque esta mesma noite, Paulo dizendo, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, e falou que nenhuma das almas se perderia, nem a minha vida, nenhuma das almas que estão comigo. Então, Paulo, ele tinha certeza. Por que ele continuou comendo? Por que ele continuou dormindo? Porque ele tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo que se ele morresse, Deus não perdeu o controle, é porque era a vontade de Deus que ele morresse ali, mas ele tinha certeza. Tem um texto de Atos capítulo 12, versículo 6, que nós vemos Pedro, diz o seguinte: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro estava preso. Olha a situação de Pedro. Ele estava preso, ele tinha sido preso junto com Tiago. Tiago tinha sido morto por Herodes, e Pedro era o próximo da fila para ser morto. E ele estava para ser apresentado para Herodes. E o que o texto nos diz? Na prisão, ligado por cadeias, soldados ao seu redor, e Pedro dormia. Estava dormindo. Imagina você nessa situação. Você numa cadeia, para ser fuzilado, ou decapitado, ou enforcado, seja que morte fosse. Elias seria decapitado, que era o que tinha acontecido com o Tiago, e ele dormia. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que Deus nunca tinha perdido o controle das coisas. Deus já tinha livrado ele da cadeia antes, e se Deus quisesse, o livraria de novo. Quando você vai lá para Atos capítulo 4, você vê Deus livrando Pedro da cadeia, e novamente ele está em paz, porque falou, certamente ele pensava, o Deus que me livrou uma vez, ele pode me livrar de novo. E ele sabia que Deus estava no controle.
Nós nos desesperamos e ficamos sem dormir, exatamente porque nós estamos duvidando que Deus está no controle da situação. E a grande verdade é essa, gente. Todas as vezes que você estiver lá com a sua insônia, dormindo, ai, meu problema, você pode ter certeza que Deus está olhando lá e fala assim, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas, eu nunca perdi o controle da situação. Então, com certeza você vai dormir, assim como Paulo dormia no meio do naufrágio, quando não havia esperança para os outros, mas ele estava em paz, tranquilo, dormindo, comendo, sossegado. A mesma coisa Pedro, na cadeia, para ser morto, executado, mas ele dormia tranquilamente, porque ele sabia que Deus estava no controle. Então é que por isso que Jesus Cristo dormia tranquilamente, e ali ele estava ensinando para os seus discípulos. Olha, eu fico imaginando Pedro, quando estava lá na cadeia, ele deve ter lembrado muito dessa cena, Jesus com seu travesseirinho no barco, as ondas batendo, os ventos açoitando aquele barco, o barco indo de um lugar para o outro, e Jesus Cristo, tranquilo, continuou dormindo. Ele pensou nisso, com certeza, quando ele estava na cadeia. Deus está no controle de todas as coisas. Então, por isso, nós devemos ficar tranquilos. Jesus estava ensinando isso. E o terceiro e último ensinamento, que Jesus Cristo deixa aqui de uma forma muito clara: quando as ondas se levantam, quando as tempestades vêm, é preciso ter fé. Olha o que ele diz aqui, no versículo 26, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando eles acordaram Jesus, e eles estavam desesperados, e falaram: Jesus, socorre-nos, o senhor não vê o que nós estamos passando, nós vamos afundar, o barco está para afundar. Jesus Cristo olha para eles e expressa: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tímidos? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês não têm fé? Então, quando as tempestades vêm na nossa vida, Jesus Cristo estava querendo ensinar para os seus discípulos, e para nós que somos seus discípulos, que é preciso ter fé no momento de tempestade. Pastor Natalino, muitos anos atrás, ele contando a experiência do seu filho que tinha tido uma meningite e estava sem chance de vida. O médico chegou: olha, já está em coma há muitos dias, não tem condições. E o pastor, que foi o pastor dele, chega para ele e fala assim: olha, fé é para essas horas. Fé não é para a hora que está tudo bom, não. Fé é para o momento da tempestade. É nos momentos difíceis da nossa vida é que a gente tem que exercer a nossa fé. Fé é no momento que a enfermidade chega e alguém diz para você: olha, não há solução. Fé é quando o casamento está indo de mal a pior e as pessoas já não veem esperança, mas você acredita que Deus pode mudar a história. Fé é quando a situação financeira, você não vê solução, olha para um lado, olha para o outro, e não vê solução, mas você acredita, porque fé é isso, é acreditar que aquilo que eu não estou vendo ainda, vai acontecer. E se tem uma coisa que Jesus Cristo admirou, se Deus se admira, é da fé. Deus é galardoador daqueles que têm fé, a palavra de Deus nos diz isso. Se nós recuarmos na nossa fé, Deus não tem prazer em nós, a palavra de Deus nos diz isso. Então fé é algo essencial, que nós precisamos demonstrar. A fé demonstra que nós confiamos em Deus, que nós não duvidamos
que a pior das situações pode se tornar na melhor das situações. Que o impossível será possível, porque eu confio inteiramente em Deus. E nós vemos na palavra de Deus, Jesus Cristo, em alguns momentos, ele se admirar da fé de algumas pessoas. O centurião foi até Jesus Cristo pedir pelo seu servo que estava doente, estava à morte. E Jesus Cristo fala: eu vou até a sua casa. E ele diz para Jesus: olha, não sou digno que você entre na minha casa, mas basta uma palavra tua, e eu sei que tudo pode ser mudado, porque eu sou um homem que tem autoridade, e digo para um soldado: vai, e ele vai. Eu digo para o soldado: vem, e ele vem. Eu sei que é ter autoridade, e o Senhor tem autoridade, Jesus, basta uma palavra tua. E Jesus Cristo ficou admirado, falou assim: olha, não vi fé em Israel como a sua. Era um centurião romano, mas Jesus Cristo se admirou com a sua fé. No momento de tempestade, de dificuldade, esse homem creu que bastava uma palavra de Jesus Cristo e toda a situação seria transformada. Jesus Cristo também ficou admirado com a fé da mulher do fluxo de sangue. Mulher que estava sofrendo há 12 anos, que não tinha mais contato com as pessoas, porque ela era considerada imunda. E ela de repente ouve falar de Jesus, e aquela multidão em volta de Jesus, e ela pensa: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado. E Jesus Cristo falou: saiu virtude de mim, porque ele sentiu que havia fé naquela mulher, e ele se admirou, e naquele momento, naquele instante, o sangue daquela mulher estancou, e ela foi imediatamente curada. Por quê? Porque ela teve fé. As tempestades, Jesus Cristo quer que elas se tornem bonança. O texto nos diz aqui que quando ele repreendeu o vento e o mar, fez-se grande bonança. Se você tiver fé, essa tempestade que você está vivendo nessa noite vai se transformar numa grande bonança. Porque são palavras de Jesus, são ensinamentos de Jesus. E eles, aqui no versículo 27, eles dizem o seguinte: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que estava ali no momento e repreendeu os ventos e o mar na vida dos seus discípulos, é o Jesus que está aqui nessa noite, e ele pode dizer para você, para o seu problema, para a sua dificuldade: aquieta-te, e ele vai se aquietar no nome de Jesus Cristo, porque só ele tem poder, mas ele quer que venha a fé no nosso coração. Falou: vocês são homens de pequena fé, vocês são temerosos, vocês são tímidos, vocês não acreditam que eu posso transformar as situações, que mesmo a maior tempestade, eu posso transformá-la em bonança. E eu creio que Jesus Cristo, que está aqui nessa noite, ele pode fazer isso na tempestade da sua vida. Ele pode transformar toda e qualquer situação na sua vida, porque ele tem o controle de todas as coisas. Você não precisa mais perder noites de sono. Creia que ele está no controle, creia que ele tem poder para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando nessa noite, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você parasse para pensar
imaginar aquela situação, aquela tempestade. Porque a gente lê, parece que é uma coisa simples, mas era uma tempestade. Os ventos batendo naquele barco ao ponto de virá-lo, as ondas jogando água ali dentro daquele barco, e Jesus Cristo na paz, calmo, dormindo, porque ele sabia que Deus estava no controle, porque ele sabia que a sua fé acalmaria qualquer tempestade. E esse tem que ser o nosso raciocínio. Nosso raciocínio. Em nome de Jesus. Que você possa pensar isso. Não sei qual é a sua tempestade. Não sei o que você está passando. Mas eu sei que o Jesus que nós cremos, Ele é o mesmo. E Ele pode transformar a sua tempestade em bonança. No nome de Jesus Cristo nós cremos. Eu gostaria que você que crê que Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele pode acalmar a sua tempestade, Ele pode transformar a sua situação, que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Ele: Jesus, estou aqui, eu estava duvidando, mas agora eu acredito, Senhor, me dá a paz que o Senhor tem, a paz que excede todo o entendimento, que no meio da tempestade eu sou capaz de dormir, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Me dá a fé para que eu creia que o Senhor vai transformar a minha situação, no nome de Jesus Cristo, que toda tempestade vai se acalmar em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Coisa maravilhosa é nós termos a tua palavra. Coisa maravilhosa, Senhor, é nós podermos, Senhor, sair deste lugar com uma só certeza, que o Senhor está neste lugar. Eu não duvido disso. O Senhor está no nosso barco, e o Senhor no nosso barco, é certeza que o Senhor está nos ensinando que nós devemos estar em paz, tranquilos, mesmo que essa tempestade pareça que, Senhor, está assustadora. Senhor, acalma o nosso coração, acalma o coração desses queridos que estão, Senhor, confiando no Senhor. Dá a fé que eles necessitam, que eles neste momento, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, possam dizer: ventos e mar, tempestade, acalma. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que essas vidas sairão deste lugar revigorados em sua fé, abençoados, pois nós pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe seu coração.